Bom, irmãos, nós vamos abrir aí Oséias capítulo 4. Uns dias atrás eu fiz uma breve reflexão no capítulo 8 e hoje a gente vai ver aqui alguns versos do capítulo 4. Oséias 4 está aqui falando da decadência de Israel. Oséias é o primeiro aqui dos profetas menores, ele é muito importante, ele traz alertas naquela época, ele foi levantado por Deus para aquela nação, para avisar eles do que ia acontecer por conta da desobediência, por conta do pecado, por conta da decadência espiritual. E Deus o usou poderosamente ali. Apesar dele ter tido uma missão difícil, Deus o sustentou e fez de Oséias ali a voz do Senhor para aquela nação, para aquele povo. E também nós podemos tirar aqui lições valiosíssimas que servem para nós até hoje. Então, no capítulo 4, está aqui Deus alertando o povo de Israel de uma maneira mais direta. E ele diz assim a partir do verso 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Aqui nós temos uma espécie de intimação. Aqui é Deus chamando o povo dizendo, ouçam. Deus aqui está dando uma ordem como de um superior, como de um general dá aos seus soldados. É isso que Deus está chamando o povo para ouvir a palavra dele. Então nós estamos diante de uma nação que na época de Oséias ela ainda estava próspera, estava bem do ponto de vista material, do ponto de vista visual, mas espiritualmente falando estava em total decadência. E na Bíblia, isso serve para todas as pessoas, isso serve para todas as nações. O que é que acontece? Os alertas da palavra de Deus são os mesmos, de maneira que a vida espiritual é a parte mais importante da nossa vida, a parte mais importante de uma nação, porque quando uma nação ela se corrompe espiritualmente, quando ela afunda espiritualmente, não adianta os outros indicadores estarem bem, porque ela está ruim naquilo que é principal. E é por isso que nós devemos sempre nos atentar para a palavra do nosso Deus. O título dela hoje é a pior praga da terra. E já dá para perceber nesses primeiros versículos que a pior praga da terra não é nem o Covid-19, mas é o próprio pecado. É a própria maldade, a desobediência a Deus. E é isso que traz toda a destruição que nós observamos. Mas de início Deus chamou ouvir a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Está sendo uma intimação aqui para eles, ouçam. Olha para mim, vocês são um povo que eu escolhi, vocês são um povo que eu tirei do Egito, vocês são um povo que não era nada, vocês são um povo que eu fiz prosperar, vocês são um povo que eu dei uma terra, eu dei um nome, e fiz meu povo e fiz meus filhos. Você vê que ele fala filhos de Israel aqui, todo aquele povo. Ouçam, prestem atenção, a palavra de Deus ela é sempre digna de toda a nossa atenção. Aqui nós temos um profeta falando, sendo um porta-voz de Deus para aquele povo. E até hoje, a própria palavra de Deus, e hoje nós temos a Bíblia como a palavra de Deus revelada e registrada para nós, inspirada pelo Espírito Santo, nós também devemos dar devida atenção a ela, assim como aquele povo era chamado a dar atenção à palavra de Deus por meio dos profetas. Nós precisamos ouvir ela, estudar ela, meditar nela, colocar nos nossos corações e pensar como temos ouvido a palavra de Deus. Porque nesse mundo de correria, esse mundo cheio de distrações, geralmente a gente acaba banalizando a palavra, a gente acaba ouvindo a palavra de todo jeito, apressadamente, descompromissadamente, e isso é ruim para nós mesmos. Por isso que Deus está chamando esse povo a atenção, está dando uma ordem para que esse povo ouça, porque é um povo que está misturando o culto a Deus, é um povo que tem virado as costas para Deus, é um povo que está indo por um caminho completamente diferente daquele que Deus havia preparado e ordenado para eles. E aí ele diz, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Dependendo
da tradução, pode ter aí controvérsia, uma acusação, mas é que é como se estivesse diante de um tribunal onde Deus está abrindo um processo contra aquele povo. Está abrindo uma queixa contra aquele povo. Eles agora vão ser acusados de uma série de coisas que eles têm feito e é o próprio Deus quem está fazendo isso. É importante lembrar que todos os homens comparecerão diante do trono de Deus, diante do juízo de Deus, prestarão contas a Deus. Nada passa barato, nada passa despercebido. O tribunal de Deus ele é perfeito, ele é justo, né? Ele dá a cada um segundo as suas próprias obras. E a gente vê isso no decorrer da Escritura, a gente vê também um pouco mais lá em Apocalipse, todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor, prestarão contas diante do Senhor. Nós hoje olhamos para a nossa nação, olhamos para o mundo e vemos os tribunais corrompidos, vendo os homens escaparem da justiça comum, usando dinheiro e prestígio, mas desse tribunal aqui ninguém escapa. Desse tribunal aqui ninguém pode comprar, ninguém pode fugir. E se no dia que você se apresentar diante de Deus, seu advogado não for Jesus Cristo, você será acusado. Qualquer pessoa fora de Cristo é considerado culpado diante do tribunal santo do Senhor. Mas aqui ele está falando inicialmente ao povo de Israel, falando para o povo de Israel, dizendo, olha, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Verdade aqui é no sentido de caráter, no sentido de integridade. Ou seja, não dava para confiar em ninguém. Né? O caráter das pessoas era dúbio, era vacilante. Então, é de um tipo que a palavra da pessoa já não valia mais nada. Muito triste a situação. Então, não há verdade em nenhum lugar. Nós vivemos em um mundo hoje também de mentiras. Nós vivemos também uma época que é muito popular a expressão fake news, né, para falar de notícia falsa. Tudo hoje é falsificado, você tem tudo quanto é produto é falsificado, as pessoas são falsificadas, as notícias são falsificadas, tudo que o ser humano sem Deus coloca a mão, ele consegue fazer uma versão falsa, e aí de repente as pessoas começam a afundar, e essa é uma das acusações que Deus tinha contra Israel naquele momento. Ou seja, não há verdade, né? Não há integridade, não dá para confiar em ninguém. Né? Hoje, quantas vezes a gente anda e a gente vê sempre as pessoas falando, olha, não podemos confiar em ninguém. Por quê? Porque também falta verdade. E tá, assim, infelizmente, o mundo está cada vez mais afundado nisso. Nós estamos vivendo uma crise por conta disso, porque as instituições, as notícias, os livros, tudo, a gente tem que sair checando tudo, analisando tudo, porque o tempo inteiro falsificação, mentira, falta de integridade e tudo mais. Então, essa é uma das acusações que havia. A segunda é que não havia amor, mas aqui amor poderia ser melhor traduzido como misericórdia. Não é só amor no sentido de sentimento, mas é a misericórdia no sentido de eu me compadecer com a dor do outro, com o sofrimento do outro, me colocar a serviço do outro, ter compaixão do outro. Não é só eu ter dó, mas é eu sentir a dor do outro, ir em direção ao outro para que melhore a situação dele. É como Deus fez conosco. Deus foi profundamente misericordioso conosco. E aqui ele está dizendo que, primeiro, é um lugar que não tem verdade, não tem integridade, você não pode confiar em ninguém, as palavras dos homens não são de confiança, também não tem misericórdia, ou seja, não ligam para o sofrimento do outro, não ligam em oprimir os mais pobres. Aqui nós vemos várias acusações contra os políticos da época, contra os juízes da época que distorciam a justiça, bem igual ao nosso tempo também. Não tinha isso. E aí o terceiro ponto, que é sem dúvida o principal, e é também o principal dos mandamentos, amar a Deus acima de tudo e todos. E aqui, que tristeza é olhar Deus falando para uma nação que ele escolheu, que é uma nação que é dele, e aí vai dizer nem conhecimento de Deus. Então essa é a queixa que Deus tem contra o povo de Israel. É a queixa que ele tem contra um povo que não tem verdade, contra um povo que não tem amor, não tem misericórdia, e um povo que não tem conhecimento de Deus. E é muito sério isso. Conhecer a Deus não é só
eu saber que ele existe, não é só eu conhecer os seus atributos, não é só eu estudar na teologia as doutrinas sobre a pessoa e o ser de Deus e decorá-las e aprender aqueles nomes todos. Não é isso que a Bíblia fala. Não é essa a proposta principal. A ideia aqui é de um conhecimento que envolve comunhão, que envolve uma experiência real com aquele a quem você diz conhecer. Então, o povo de Israel dizia, não, nós conhecemos ao Senhor, nós somos o povo eleito do Senhor, Ele nos tirou de lá e tal. Qualquer pessoa da época você perguntasse, eles iam dizer que conhecia Deus. Eles eram profundamente religiosos. O problema é que eles só conheciam da boca para fora. Eles são uma geração que vão deixando Deus de lado e só falam de Deus da boca para fora. Tem uma vida religiosa, mas uma vida religiosa vazia. E uma vida religiosa vazia, ela não sustenta. Um conhecimento falso de Deus só aumenta a nossa condenação. Então não existe essa ideia, e nossa época é muito cheia dessas filosofias e religiões que dizem, não, falou em Deus, tá bom, é tão lindo, né? Aquela atmosfera de amor, vamos dar as mãos, vamos falar de paz, e todo mundo de branco, ó que lindo, você fala em Deus, você também. Não, a ideia do profeta aqui não é essa. Qualquer um pode falar de Deus, qualquer um pode criar suas ideias sobre Deus, é um debate sempre comum na filosofia, na religião, mas aqui eu não estou falando de uma ideia sobre Deus ou de uma força cósmica, eu estou falando de um Deus que se revela, de um Deus que fala, de um Deus que age, de um Deus que criou e sustenta todas as coisas, de um Deus que salva, de um Deus que se relaciona com as pessoas graciosamente. Então é totalmente diferente. E esse povo aqui não tinha conhecimento nenhum de Deus. E quando a gente olha para a nossa época, a gente pode fazer um paralelo. Claro que aqui você tem Oséias falando para Israel, mas as acusações que tem ali, a gente percebe que o nosso mundo, a nossa sociedade, o nosso país, talvez, e a gente pode ampliar as nossas cidades, se encaixam nessas acusações também. Porque Deus continua sendo o mesmo. Os seus princípios, as suas verdades, o seu evangelho continua sendo o mesmo. Então, quando a gente olha ao nosso redor, nós vemos os mesmos problemas, a mesma situação. E quando o conhecimento de Deus ele falta, o povo se destrói, né? A moral é destruída, a sociedade fica corrompida e todas as outras coisas afundam junto. Não tem para onde correr. Se você despreza Deus, se você vira as costas para Deus, se você cria um Deus na sua cabeça que não é o Deus verdadeiro, sua vida não vai funcionar. As nossas vidas só funcionam, elas só vão para frente, na nossa maneira de falar, quando elas estão centralizadas, ou melhor, tendo Deus no centro. Não tem para onde correr. Então tem que ter o conhecimento verdadeiro de Deus. E o conhecimento de Deus é tudo. Né? Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, se você quiser me acompanhar, ou abrir, ou então você pode anotar aí, João 17, é um trecho que Jesus Cristo está lá falando, João 17,3 na sua oração sacerdotal, e ele diz assim, João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Claro que no Novo Testamento a gente já vai ter outras verdades reveladas, né? A revelação é progressiva. Jesus Cristo foi ampliando, mas a importância do conhecimento de Deus continua da mesma forma. Quando a gente lê a carta de Pedro, Pedro fala muito sobre o conhecimento verdadeiro de Deus. E a palavra que ele usa lá é no mesmo sentido do Antigo Testamento, ou seja, um conhecimento que envolve um relacionamento. Eu não só conheço a Deus, mas eu amo a Deus, eu vivo para Deus e eu busco obedecer a esse Deus. Jesus é claro. Se você diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos ou não busca viver da forma que agrada a Ele, seu conhecimento é falso. Seu conhecimento é fingido. Seu conhecimento te leva à destruição. Então não se acomode religiosamente. E essa verdade vai valer para todo mundo, porque nós temos pessoas religiosas em todos os setores. Não é só religiões diferentes do cristianismo. Você tem pessoas assim em todas as religiões. Pessoas tentando formular suas ideias sobre Deus, mas sem levar em consideração e o que Deus pensa, e o que Deus quer, né? E quem é Deus mesmo? Porque qualquer pessoa pode chegar na sua cabeça, na sua ideia e criar um Deus para si mesmo. Mas um Deus que a gente cria na nossa cabeça, ele não serve para nada. Ele não é capaz de sustentar a nossa vida. Não é verdadeiro, se torna um ídolo e, portanto, não pode
nos salvar e não pode nos transformar. E aí é por isso que a gente precisa se voltar para Deus, o Deus que se revela, o Deus que se coloca e se expressa e analisar, será que ele é verdade? O que eu acho mais tremendo sobre o Deus da Bíblia, o Deus que se revela através das páginas do Antigo e Novo Testamento, é que ele não tem medo de ser provado. Ele não tem medo de ser testado. Ele não tem medo até de ser contestado. E muitas pessoas, às vezes, chegaram a esse Deus duvidando desse Deus. E assim como muitos de nós, talvez antes da conversão, tínhamos uma ideia sobre Deus, mas nossas vidas completamente distantes, sem saber qual era a vontade dele, sem saber se era ele mesmo. E assim as pessoas querem seguir suas vidas. Mas até dentro de igrejas cristãs e de igrejas evangélicas, você vai encontrar pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Ou que têm apenas um conhecimento nominal de Deus, um conhecimento intelectual de Deus. Isso não é suficiente. Então a gente precisa pensar seriamente nos alertas que o profeta está trazendo, porque a gente corre o risco de ler os profetas e achar que essas verdades são só para pessoas que não fazem parte de igrejas evangélicas, o que não é verdade. Essas verdades elas são confrontadoras para qualquer pessoa, porque todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus e também desse conhecimento de Deus. Então é por isso que todos que assistem, todos que leem a palavra precisam se confrontar, precisam se enxergar. Porque talvez você esteja enquadrado nesses pecados aqui. Talvez você esteja nessa situação aqui. Do mesmo jeito que o povo de Israel estava lá atrás. E aí então, qual é a consequência de não ter verdade? E qual é a consequência de não ter amor nem misericórdia e nem o conhecimento de Deus? Aí o verso 2 diz para nós a consequência. O que só prevalece, ou seja, se eu tiro os fundamentos, o resto da casa vai desmoronar todo. Não tem... É um princípio básico da vida e da criação. Então o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Então, olha como é interessante, como Deus cria tudo para ele, de sorte que funciona só do jeito dele, e quando tentamos fazer do nosso jeito, dá errado. E aí, o que é que estava acontecendo com aquele povo por conta disso? Né? O que estava ali tendo era juramento falso, você não podia confiar na palavra de ninguém. E nós vivemos assim. Né? Os políticos são hábeis na arte de mentir. A mídia é hábil na arte de mentir, de passar muitas vezes notícia falsa, por isso que a gente sempre deve desconfiar. Enfim, por todos os lados, nós também vivemos em uma sociedade que carece do conhecimento de Deus, né, do conhecimento verdadeiro de Deus, que carece de misericórdia, que carece de verdade e que padece dos mesmos problemas. Né? Aqui nós estamos olhando para Israel, mas quando você pega os princípios e os pecados são os mesmos que a gente vê ao redor e muitas vezes estão no nosso próprio coração. Então a sociedade que deixou esses princípios, ela começa a afundar, ela começa a naufragar. E aí o que vai prevalecer é perjurar, o que vai prevalecer é mentir. Mentir, né? Produtos, a mídia, a propaganda, as coisas que vendem para nós. Quantas vezes somos enganados, compramos um produto achando que é uma coisa e é outra. Ou a propaganda sempre traz uma coisa mais bonita. Um mundo todo feito de ilusão, de brilho, aquela coisa toda, mas uma casca vazia que não preenche a vida de ninguém. Aí ele vai dizendo matar. Ligamos os jornais e só vemos sangue para todo lado. Crimes dos mais terríveis que se possa imaginar. A televisão ela escorre sangue todos os dias. Os programas policiais se alimentam disso todos os dias. E tudo isso é consequência da sociedade. As pessoas olham espantadas e elas se perguntam, nossa, mas como chegamos a esse ponto? Vamos tentar resolver o problema. Aí vamos focar na educação, vamos melhorar a política, vamos melhorar isso e aquilo, vamos aderir a tal filosofia. O homem sempre foi assim depois do pecado, sempre seguindo modas, inventando coisas para tentar tampar o sol com a peneira, para tentar remendar a situação quando já não tem mais jeito. Então, enquanto o homem não se volta para Deus, não busca o conhecimento verdadeiro de Deus, as coisas continuam e continuarão como estão. A Bíblia não traz uma visão otimista do mundo. Por quê? Porque o mundo está corrompido. Por isso que a nossa esperança tem que estar em Deus. Por isso que nosso olhar tem que estar nele. Porque se a gente olhar para cá, a gente vai ficar angustiado. Se a gente for tentar buscar soluções aqui embaixo, a gente vai viver desesperado. A gente vai perceber que as coisas não vão funcionar como deveriam. E a gente pode entrar em desespero.
Então ela vai trazendo o retrato. Então mentir, matar, furtar e adulterar. Vivemos uma sociedade onde o roubo é por todos os lados. As casas cada vez mais com câmera, com grades, com cerca elétrica, com cães, com segurança 24 horas. Porque se vacilar, se rouba muito facilmente. Talvez a maioria que, se eu perguntasse, já foi vítima de algum tipo de furto, algum tipo de roubo, do maior ou menor. É uma sociedade que vai se autodestruindo. E aí vem adulterar, né? Quantos hoje os casamentos não duram mais, as pessoas zombam do casamento, as pessoas colocam o adultério como se fosse uma coisa comum. E o adultério é exaltado nas músicas, é exaltado nos filmes, nas novelas, nas séries, se passa como uma coisa natural, normal. Mas por trás daquela imagem toda você tem filhos traumatizados, chorando, lares despedaçados, pessoas depressivas, pessoas abusadas, pessoas na sarjeta por conta de uma vida totalmente devassa. Porque essa questão de adulterar envolve um pacote grande de imoralidades que vem do coração do homem quando ele abandona o verdadeiro conhecimento de Deus. Aí vai falando de arrombamentos, não tem segurança. As pessoas vivem com medo, as pessoas vivem inseguras, homicídios sobre homicídios. Olha, isso aqui está sendo escrito mais ou menos uns 800 anos antes de Cristo. Nós estamos hoje no século 21 e se a gente recortar só esse versículo e não dissesse que ele está falando de Israel, você ia dizer, nossa, eu acho que Osés está falando é do Brasil. Acho que Osés está falando é da minha cidade. Né? O Brasil ele tenta vender uma imagem do país do carnaval, do país da alegria, mas atrás dessa imagem nós sabemos o que é que acontece no dia a dia. Né? Nós vemos a destruição no dia a dia, homicídio atrás de homicídio no dia a dia, uma religiosidade vazia e barata no dia a dia. Nós vemos pessoas mentindo no dia a dia, nós vemos toda uma falsidade por trás de tudo isso. Não é que a gente deva ter uma imagem negativa do país, mas a gente tem que ser realista, porque um país que não está assim, focado, não busca Deus, ele é o que todos são, sem Deus, e nós temos contemplado. Então essas são as consequências de se deixar o conhecimento verdadeiro do Senhor. E aí vem o verso 3, por isso a terra está de luto, né? A própria terra é afetada. Você pode olhar nas notícias recentes, agora com essa quarentena no mundo, muitas praias, animais estão retornando às praias, o ar está ficando menos poluído, os rios estão ficando menos poluídos, porque todo mundo ficou dentro de casa. Olha que coisa interessante. Olha como o pecado do nosso coração é altamente destrutivo. Porque a gente rompe o relacionamento com Deus. Depois que a gente rompe o relacionamento com Deus, afeta o nosso relacionamento com o próximo, afeta o nosso relacionamento com nós mesmos e afeta o relacionamento com a natureza. E é o que nós presenciamos. A prova de que nós somos altamente destrutivos é essa. Quando nós nos afastamos, a natureza fica melhor. O mundo fica melhor. Quando a gente lê Romanos capítulo 8, lá o apóstolo Paulo diz que a criação ela geme aguardando o dia em que Cristo volta para libertar, para transformar, e aí então ela vai ficar livre de nós. Mas enquanto o ser humano, pecador, sem Deus, continuar, o que nós vamos presenciando é sempre a destruição. É uma terra que está doente, é um planeta que está poluído, é um planeta que está com problemas, todo bagunçado. Por quê? Por causa do coração, por causa do pecado. Então, mesmo que se levantem várias bandeiras políticas, várias filosofias, pessoas especialistas em várias áreas, eu não estou desprezando o bom conhecimento científico, não. Mas eu estou dizendo que a raiz do problema vai além da capacidade da própria ciência. Porque a ciência ela pode detectar os problemas e amenizar alguns desses problemas no decorrer da nossa jornada. Mas ela não tem poder para limpar o pecado do coração do homem. Ela não tem poder para purificar o homem. Ela não tem poder para tocar justamente onde está a origem de todo o problema que nós presenciamos, que é o coração do homem. Manchado, terrível. Jesus vai dizer que é do coração do homem que procede os maus desígnios, mentir, adulterar, tudo isso sai do coração do homem. Então, a gente se destrói, a gente destrói os outros e a gente destrói a natureza. Há um tempo atrás, tem um autor chamado Chesterton, que era um inglês, um radialista lá na Inglaterra, fez a pergunta qual era o problema do mundo, por que o mundo está como está.
E aí Chesterton escreveu no Jornais: o problema do mundo sou eu. Se você olhar e se for honesto, também você vai perceber: sou eu. Cada um de nós contribui para o problema do mundo. Então o mundo hoje ele está gemendo, ele vive em tensão. Ele está ruim não é só agora, depois da pandemia, não. O mundo já estava ruim antes e não vai continuar melhor depois por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus, por causa da rebeldia do homem contra Deus. E essa é a tendência. A Bíblia vai mostrando isso para nós e a história ela vai seguir até o dia que o Senhor colocará fim a tudo isso, fará nova todas as coisas, aí sim desfrutaremos de um mundo, de uma vida completamente renovada. E então, o remédio é Deus. E aí, fechando o verso 3, para a gente fechar nossa meditação: por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Olha que retrato que cola com nós. Se a gente pegasse aqui essa situação de Israel lá, no tempo de Oséias, e olhássemos para nosso país agora, as diferenças seriam poucas ou quase nenhuma. Por isso que o problema ainda é o mesmo. A solução para o problema também ainda é a mesma. E aí, para a gente ir fechando, em Isaías, se você voltar um pouco aí no profeta Isaías, no capítulo 55, Isaías vai falar uma coisa interessante. Ele vai chamar os homens, é uma mensagem que você vê em toda a Bíblia. Isaías 55, versos 6 e 7, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Que tremendo isso, né? Isaías está chamando os homens ao arrependimento. A mensagem dos profetas é sempre chamando os homens ao arrependimento. A primeira mensagem que Jesus vai pregar quando começa o seu ministério, lá em Mateus e também nos outros evangelhos você pode conferir, Mateus 4, é a mesma mensagem. Mateus capítulo 4, versos 16, vai dizer assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento. O remédio para o coração do homem é Deus. A solução para o homem é arrepender-se. O problema do homem não está porque falta educação, o problema do homem não está porque os sistemas políticos estão problemáticos, o problema do homem não está porque está tendo uma pandemia. O problema maior do homem é justamente a rebeldia contra Deus, é o pecado. E para o pecado, somente Deus, com seu poder, através de Cristo, é que pode perdoar, que pode purificar de todo o pecado. Então os profetas chamavam os homens ao arrependimento. A mensagem do arrependimento ecoa para nós até hoje. A primeira mensagem que você vê Jesus pregar é uma mensagem de arrependimento. O próprio João Batista, que é o último ali dos profetas antes de Cristo, anunciando Cristo, pregou também uma mensagem de arrependimento. E a vida de um cristão tem que ser uma vida de arrependimento. Então, assim, a pessoa que não tem Deus ainda, que ainda não percebe o quanto ela é má e o quanto seu coração é tendente ao mal e o quanto seu coração precisa da graça de Deus, ela tem que se arrepender. E aqui você viu lá, Isaías diz que Deus é bom, ele é misericordioso e ele perdoa aqueles que verdadeiramente se arrependem, que reconhecem diante dele que é pecador, que é necessitado, que falha e que somente ele pode dar jeito na situação. E aqueles que já conhecem ao Senhor devem continuar vivendo uma vida de arrependimento. É por isso que Jesus, quando ensina a orar lá na famosa oração do Pai Nosso, ele fala, sobre perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, nós constantemente falhamos e pecamos e temos lutas dentro de nós. Só que só com o Espírito Santo em nós, só com a palavra de Deus, é que nós podemos aprender isso, viver isso e glorificar o nosso Deus de verdade. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos medrosos, nós somos problemáticos, nós somos quebrados. Somente em Cristo é que nós podemos ser salvos e ter solução. Somente em Cristo a gente pode se enxergar de verdade, somente através da palavra de Deus. E é por isso que
A palavra de Oséias para o povo de Israel lá naquele tempo, ela é tão útil para nós também no nosso tempo. Porque os problemas continuam ainda os mesmos, os pecados são os mesmos. A saída para o homem sempre vai ser uma só: Jesus Cristo. Né? Sempre vai ser Ele, que é a porta, que é o pão da vida, que é a água da vida, que é o nosso Salvador. Vai ser sempre Deus a saída. Sempre. Não tem outro jeito. Então, nesses tempos, não são tempos para a gente ficar só amedrontados com relação de doença e tal. São tempos para a gente pensar na vida. São tempos para a gente sondar o coração. São tempos para a gente pegar a palavra, pedir a Deus misericórdia e fazer como Davi para sondar. Ajuda-me a sondar o coração. Né? Porque a gente precisa disso. A gente precisa perceber que nós somos muitas vezes o problema. O problema do mundo, o problema às vezes na nossa família, o problema às vezes no nosso trabalho, o problema às vezes na igreja. Às vezes a gente não enxerga, e é por isso que a gente precisa da luz que vem do Senhor para enxergar. O povo de Israel estava cego, embora fossem religiosos, mas não se enxergavam. Por isso que Deus levantava um profeta para dizer: ouçam a voz do Senhor, vocês estão todos errados, vocês estão indo para o lado errado, vocês precisam de arrependimento, vocês precisam se voltar verdadeiramente para o Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida, coloque essa palavra no seu coração, no meu coração, porque todos nós precisamos, né, de ouvir, relembrar e refletir, né, à luz da palavra de Deus. Isso é muitíssimo importante, né, para que nós venhamos ter vidas que agradem a Ele, vidas mais consagradas a Ele, vidas que exaltem a Ele. E esse deve ser um motivo constante da nossa oração. Senhor, me perdoe, Senhor, me renove, Senhor, me fortaleça. Lembra do Salmo 51 de Davi, um salmo lá que Davi fala muito sobre o arrependimento e sobre a purificação, sobre o perdão do pecado. Nós precisamos orar assim constantemente. Nós temos que estar na nossa lista da oração constantemente, porque Ele pode nos transformar, Ele pode nos consolar, Ele pode nos moldar, Ele pode nos ajudar a crescer. Ele é o único que pode nos dar força e capacidade para sermos melhores do que nós poderíamos ser. Que Deus nos ajude a compreender isso. Que Deus nos ajude a perceber qual é a pior das pragas. E você já sabe, não é o coronavírus. O coronavírus é fichinha perto do pecado no coração do homem. Porque o coronavírus, mais cedo ou mais tarde, vai ter aí um remédio, uma vacina, vai passar essa onda toda, mas o pecado no coração dos homens vai perdurar até a volta de Cristo. E até lá nós temos que pregar a palavra, nós temos que levar o Evangelho, que é o único remédio eficaz para o pior mal do ser humano, que é o pecado.